Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o meu maior esquema de pirâmide literária. Sabe aquela sensação de quando a gente termina um livro e fica totalmente obcecado, querendo panfletar ele para todo mundo, mas com isso, cada vez mais que a gente fala, conversa com outras pessoas, a nossa lista de livros referentes a ele e que tem alguma relação de alguma forma com ele só aumenta? Seja porque você começa a pesquisar mais sobre o assunto e vai te desencadeando outros livros, seja quando você comenta com outras pessoas e as pessoas falam, olha, tem um livro que tem uma temática assim que talvez você vá gostar. E tem, sabe, você fala tanto dele que a quantidade de livros que vai aumentando em relação a partir daquele topo ali específico é um esquema de pirâmide literária. Então, essa é a ideia, é isso que aconteceu comigo quando eu fiz a leitura ano passado, então, de Quo Vadis. Quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto vem panfletando desde que eu li ele logo no início do ano passado. Ficou entre as minhas melhores leituras do ano passado, não somente isso, entrou no grupo ali, Celera, dos favoritos da vida. Então, falando aqui brevemente, apesar de ter vários vídeos aqui no canal a respeito deste livro aqui, mas ele é um romance épico, é um romance cristão. Ele se passa na Roma de Nero, então tem muita questão do martírio aos cristãos, de colocar os cristãos na arena com leões, enfim. Tem muita questão de personagens passando por redenção, transformação, tudo muito envolvendo a questão da fé. Tem esse elemento também, mas olhando aqui, é o quê? É um romance histórico, então você tem a questão do Marco Vinícius, que é um patrício romano, apaixonado por Lígia, que é uma cristã. Tem toda essa história entre esses dois, né? E como que esse amor vai transformando ele, e principalmente em relação, por causa da fé dela, como que isso vai mexendo com o que ele pensa a respeito daquele império romano, daquelas coisas acontecendo, daquelas atrocidades todas. Então você vai encontrar aqui também personagens não somente fictícios, mas aqueles personagens também reais, como por exemplo, apóstolos, Pedro e Paulo. Você vai encontrar passagens belíssimas aqui com Jesus Cristo. Então é um livro assim que mexe muito com o leitor, que ele é super transformador. Então eu acredito que todo mundo que lê esse livro, ele sai mudado, sai tocado de alguma forma. Então, como eu falei para vocês, tem questão de ser um romance histórico, tem a questão de Roma, então tem esse pano de fundo, tem a questão também de transformação, tem desses apóstolos, enfim. A partir desse livro, se você parar a pensar, tem vários temas que vão surgindo a partir dele. O primeiro tema, então, esse aqui é o livro, então, que eu vou falar que ele está no topo, é aquele responsável, então, por originar várias outras leituras. Uma já fiz, né, já finalizei, ficou agora em janeiro, eu vou falar com vocês, e outras que eu já estou para começar, que já coloquei na minha lista dos 12 livros, enfim. Então, assim, o esquema, eu até fiz assim, eu tô para compartilhar com vocês, calma, eu coloquei até no meu caderno de leituras, enfim, eu tenho outros esquemas de pirâmide literárias, tá? Mas esse aqui é o principal, a partir de Quo Vadis que eu coloquei. Então, meio que eu não fiz o esquema da pirâmide em si, mas eu fiz a ligação do que os livros estão me ligando. Qual livro começou a partir, surgir a partir de qual livro, né? Mas aqui eu tentei fazer de uma forma que vocês entendam mal bem a classificação por meio pensando no esquema de pirâmide. Então, o que estaria no topo, o que estaria no próximo nível. Então, a partir do Quo Vadis, então, posso entender que surgiu um interesse por clássicos cristãos relacionados a essa questão da transformação de alguma forma e que tem esses elementos históricos que eu gosto muito de encontrar em livros, mas especificamente nesses tempos aí antes de Cristo, durante Cristo, pós-Cristo, de alguma forma, nesse sentido. Então, o primeiro que já apareceu nesse sentido foi o Ben-Hur, do Lew Wallace. E esse livro eu li, né, agora em janeiro, então tem vídeo aqui no canal fresquinho, para quem quiser conferir, e eu gostei bastante. Eu não amei tanto quanto o Quo Vadis, mas ele mexeu bastante comigo, porque esse aqui se passa, Quo Vadis ele vai se passar depois, né, da crucificação, da ressurreição de Cristo, então são elementos depois ali, em que tem justamente dos cristãos, enfim, sendo perseguidos. Aqui você vai encontrar nos tempos de Cristo. Então, o personagem Ben-Hur, que é um personagem fictício, a história dele vai se entrelaçar com a de Cristo. Então vão acontecer momentos aqui da narrativa e que esse encontro entre eles vai ocorrer ali. Então desde mais novo, quando está passando por problemas, dificuldades ali, que um Ben-Hur, ele vai ser preso injustamente e com isso ele vai ser condenado a galés,
as galés, né? Então ele vai ter um momento que ele vai estar sendo arrastado, sendo preso mesmo ali com as correntes, e todos os presos eles estão bebendo água, enfim, ele não vai conseguir, então meio que o soldado vai chutar a água dele e vai aparecer a figura de Cristo ali, mesmo, meio que na idade dele, em torno ali mais ou menos dos 20 anos, e vai lhe oferecer água. Então esse é um momento muito bonito da história, é logo no início ainda, né? Então uma história que começa justamente com o nascimento de Cristo, você vai ter um momento da figura dos 3 reis magos, então o chamado deles pela estrela de Belém, o nascimento de Cristo, visitar Cristo na manjedoura. Então depois você vai passar por acompanhar essa mudança na vida de Ben-Hur, né? Então ele é um nobre, então um judeu, que tem tudo ali, enfim, por causa dessa traição envolvendo um amigo, ele vai passar por muitos problemas, né? Ele vai sofrer bastante ali, então vai ter aquela questão da vingança. E aos poucos, né, ele vai querer se vingar, e ele vai se vingar, mas ele vai começar a buscar propósitos para a vida dele. E a partir desses encontros, então, que ele vai ter com Cristo, depois, mais lá na frente, ele se deparando com os milagres de Cristo e conversas mesmo com outros personagens, como, por exemplo, um dos 6 magos, que é o Baltazar. Enfim, ele vai entendendo mais essa questão da fé, ele vai entendendo mais a questão de se ter compaixão. Então é um livro muito bonito, ele vai ter umas partes meio arrastadas, enfim, mas recompensa muito você chegar até o final, porque é muito grandioso, e também esse processo aí de, não somente de fé, mas de você ter essa transformação do personagem e de você mesmo. Inclusive, o escritor, ele passou por uma transformação de fé mesmo enquanto estava escrevendo o livro. Então, ao mesmo tempo que ele escrevia sobre o Ben-Hur passar por essa transformação, ele mesmo estava passando por ela. Então, o leitor que fazer essa leitura, encarar realmente esse livro, vai se deparar com algo muito grandioso nesse sentido. Então, esse é o panorama, esse aqui é o contexto que temos nesse livro de Ben-Hur. Então, antes mesmo de acabar, né, esse livro, né, que eu acabei agora em janeiro, eu coloquei agora no final de dezembro, tem uma lista aqui dos 12 livros que eu vou fazer leitura agora para 2026, e um que eu coloquei foi O Manto de Cristo, do Lloyd Douglas, que também tem esse contexto aí relacionado a tempos de Cristo. Olha, esse aqui, então, ainda não li, tô para ler agora, talvez de março para abril, vou ver se eu consigo ler na época da Páscoa, alguma coisa assim. Então, olha, após participar da classificação e ganhar o manto de Cristo em um jogo de dados, Marcelo Galho, um jovem tribuno romano, tem sua vida profundamente transformada. Consumido pela culpa e atormentado pelo pesadelo, após vestir a túnica que havia disputado, Marcelo parte em uma jornada espiritual pela Terra Santa, acompanhado de seu escravo Demétrio, este já tocado pela mensagem da salvação. Entre Roma e Jerusalém, Marcelo busca a verdade sobre o Nazareno, e nesse percurso encontra a própria redenção. Então, publicado em 1942, O Manto de Cristo tornou-se um clássico moderno, uma história atemporal de fé, aventura e descoberta interior, ambientada no encontro de 2 mundos, o Império Romano e a nascente fé cristã. Então, esses livros têm esse em comum de ter a questão do Império Romano. Então, você pode falar assim, mas eu não sou cristão, enfim. Não olhe muito nesse intuito de querer classificar esse livro muito em alguma categoria específica. É um livro que você pode pensar assim, que se gosta, não somente esse, então, todos esses que eu tenho citado aqui, que tem essa questão de ser um romance histórico, né? Então você vai ter esse panorama de alguma forma, algo aí real, com personagens fictícios, e que vão te transmitir muito essa questão da fé, mas de uma maneira que não é chata, inconveniente, ela mostrando de formas muito, muito bonita, muito profunda, muito reflexiva para você, leitor, meio que mergulhar bastante ali naquele universo. E eu gostei bastante dessa experiência, então cada vez mais eu fui ficando mais fissurada em buscar esses livros. Na verdade, eles foram meio que aparecendo para mim, porque esses livros acabaram sendo lançados ano passado, no caso, são todos por acaso da editora Sétimo Selo, tá? Mas, então, o Covardes foi, o Ben-Hur, O Manto de Cristo. E aí, recentemente, ele não entrou, apesar desse próximo livro agora que eu vou falar com vocês, ele não entrou nessa ordem da pirâmide literária, tá? Mas ele foi anunciado agora no início do ano, o lançamento deste livro, e aí eu acabei recebendo, tá? Ainda vai aparecer aqui em Novos na Estante, mas é Os Últimos Dias de Pompeia, do Edward Bulwer Lytton. Acho provavelmente não é assim que se pronuncia, tá? Mas depois eu vou buscar saber.
podem ficar tranquilos a isso, que é esse livro aqui, que também se passa na questão do Império Romano, coisa do tipo. Olha, em 79 depois de Cristo, então não tão depois assim, né, do que os eventos nós estamos conversando a respeito desses últimos livros citados, Glauco, jovem nobre ateniense, apaixona-se por Ione, mas seu amor é ameaçado pela ambição do sacerdote egípcio Arbaces. Em 79 depois de Cristo, a doce Nídia guarda em silêncio o sentimento impossível, mas decisivo, enquanto Olinto anuncia aos habitantes da cidade a força de uma nova fé. Entre arenas e intrigas, deuses antigos e a promessa do cristianismo, os últimos dias de Pompeia revelam um mosaico vibrante de patrícios e plebeus, pagãos, judeus e cristãos. Mas quando a natureza desperta em fúria, todas as diferenças se desfazem e cada vida se vê diante do mesmo destino: sobreviver ou sucumbir. E no encontro com a fraternidade cristã, descobrir um amor capaz de redimir a existência. Então tem essa questão toda nesse livro. E também eu acho que tem a questão, né, de, como se diz aqui, ó, a cada rua de Pompeia, a beleza e a corrupção caminham lado a lado. O ouro escorre pelas mãos dos ricos, enquanto a virtude se esconde nos becos, muda e temerosa. Nos templos, as vozes já não rezam, mas exaltam a vaidade. O riso das festas abafa orações esquecidas. Pompeia, em sua vitalidade corrompida, reflete o espírito do império. Um brinquedo dos deuses, uma miniatura da grandeza humana, frágil e efêmera. Paira no ar um presságio, um cansaço invisível pesa sobre a cidade. Seu tempo se esgota, e os deuses pacientes aguardam apenas um instante de encerrá-los sob as cinzas, deixando para a posteridade a lição de que sob o sol nada é realmente novo. Então, assim, eu vou tentar ao máximo ler esse livro, talvez ainda nesse primeiro semestre, não sei, vou perizar o Manto de Cristo, mas eu quero muito fazer essa leitura. Eu sempre tive muito interesse em relação à questão de Pompeia, enfim, e esse livro surgiu aí, então assim, meio que caminham os livros para mim de alguma forma, nessa minha empreitada desses livros aqui, dessas leituras. Então esse eu falo que é o segundo nível, então, desses clássicos cristãos de alguma forma, eu tentando categorizá-los de alguma dessa forma assim, tá? Então vai ter muito essa questão de comum, vai ter a questão de providência, sofrimento transformador, né, conflitos morais mais profundos. Então, além disso, então além dessa questão de ser cristão, mas tem algo mais. Então, a partir desses livros também eu comecei a ter interesse, e aí fez junto momentâneo aí com Ben-Hur e tal, pelos livros da Taylor Caldwell. Então, justamente pelas figuras dos apóstolos e tal. Aí o primeiro que apareceu pra mim foi o Médico de Homens de Almas. Então esse aqui eu vou pegar agora pra ler. Então basicamente cada hora que eu terminar um desses eu vou estar pegando um próximo aí. E esse vai ser uma leitura que eu vou começar agora em breve, que vai falar a história então de São Lucas. Então, enquanto esse aqui, Médico de Homens de Almas, vai falar de São Lucas, a Telo também, como eles eram amigos, né, então o Paulo de Tarso, o Paulo sim é uma figura que aparece em Covades, o grande amigo de Deus, então, ele vai focar então na história então de Paulo. Então ela preferiu fazer um livro para cada um desses que eram amigos. Enfim. Mas aqui falando um pouco, então brevemente para vocês, então esse aqui seria o terceiro nível para mim, né? Então teve o topo, o segundo aqui de clássicos cristãos, então esse aqui seria o de uma literatura de consciência, alguma coisa de médicos, éticos, ou aquele que vai fazer a ponte com o próximo nível, tá? A Bíblia apresenta São Lucas como médico de coração generoso, bem instruído e autor de um dos evangelhos e do livro dos Atos. Lendas antigas o descrevem como uma pessoa fora do comum, a quem são atribuídos milagres e prodígios antes mesmo da sua conversão ao cristianismo. Em Médicos de Homens de Almas, Taylor Caldwell combina estas duas imagens de um dos mais importantes ícones da igreja cristã primitiva, caracterizado pela constante preocupação com o sofrimento de enfermos, oprimidos e pobres. A autora pesquisou a vida e as obras de Lucas durante anos e as descreve de forma romanceada num livro rico em detalhes históricos e de narrativa emocionante. Lucas, o único apóstolo que não era judeu, nunca viu Cristo. E tudo que está escrito em seu evangelho foi adquirido por meio de pesquisa e dos testemunhos da mãe de Cristo, dos discípulos e dos apóstolos. Lucas foi, antes de tudo, um grande médico, e quase todos os acontecimentos narrados neste livro são autênticos. O cenário do início da vida de São Lucas, a idade adulta e sua busca, bem como fatos relacionados à sua família. Então, essa questão do médico, vocês vão ver que vai ser o que vai conectar ao próximo nível aqui da pirâmide, de alguma forma, para vocês entenderem. Então, a partir desse livro, surgiu também esse aqui na minha vida, que é o grande amigo de Deus, tá? Então, esse aqui, como eu falei pra vocês, vai ficar na história de Paulo de Tarso. Então, Taylor dedicou anos de estudo
intenso ao escrever Grande Amigo de Deus, um romance sobre um dos mais apaixonados, inteligentes e dedicados apóstolos do cristianismo primitivo. Paulo de Tarso é um intelectual, advogado e teólogo fariseu conhecido como apóstolo dos gentios. Paulo exerceu mais influência no mundo ocidental e na cristandade do que a maioria de nós conhece, pois o cristianismo que ele diligentemente espalhou pelo mundo é o alicerce da jurisprudência, da moral e da filosofia modernas do Ocidente. Graças a seu vigor espiritual e mental, seu esforço e sua justiça, ele criou uma nova sociedade e fomentou a causa da liberdade amplamente disseminada nos últimos 2000 anos. Eu sei que todo mundo que gosta desse livro gosta desse aqui também, super empolgada para a leitura desses dois. E tem um terceiro livro que eu posso colocar nessa ponte aí de conexão ao próximo de alguma forma, que é Os Noivos, do Antonio Manzoni. Então, esse clássico italiano. Para quem já está aqui no canal há um bom tempo, quando teve a morte do Papa Francisco, inclusive, no primeiro semestre do ano passado, eu fiz um vídeo falando de obras recomendadas pelo Papa. Então, livros que ele lia, que ele recomendava, que ele estava sempre citando nas homilias, enfim, de alguma forma. E Os Noivos era um que, se eu não me engano, ele tinha de cabeceira. Era aquele livro que ele já tinha lido várias vezes. E por recomendação de algum familiar dele, eu não lembro se era avó, se era tia, agora eu não lembro, tá? Mas tem essa questão também, e ele já tinha aparecido na minha vida, Os Noivos. Então, de alguma forma, ele tem essa questão da fé, então, que pode ser também de uma ponte aí. Então, ele é um clássico cristão também, mas ele não é esse grande épico, ou talvez, ele não se passa na Roma de Nero, então por isso eu não categorizei junto com Ben-Hur, enfim, desses outros. Então ele ficou ali no meio termo, mas olha aqui, situado na Lombardia durante o domínio espanhol do final da década de 1620, Os Noivos conta a história de dois jovens e humildes camponeses, Renzo e Lúcia, impedidos de se casar e perseguidos por Dom Rodrigo, fidalgo mais poderoso das redondezas, que por conta de uma aposta decidiu seduzir a moça. Forçados a fugir, os noivos são cruelmente separados e devem enfrentar infortúnios como a peste, a fome e a prisão, além de se confrontar com vários personagens, a misteriosa freira de Monza, o impetuoso padre Cristóforo e o sinistro iluminado sem jamais perder a confiança na providência. Baseado em rigorosa pesquisa histórica e linguística, Manzoni pinta um ambiente italiano do século XVII e oferece um painel de inúmeros tipos humanos que podemos encontrar durante a vida. Então, exatamente isso. É mais também falando sobre a questão da providência de alguma forma. E se parar para pensar na questão da providência, você não vai encontrar só em clássicos cristãos diretamente, mas, por exemplo, eu estou fazendo a leitura dos Miseráveis, aparece muito a questão da providência. Um livro que também virou o favorito da vida, que é o Conde de Monte Cristo, tem muita questão da providência também sendo falada no livro. Então, de alguma forma, durante o ano passado até esse ano, esses livros aí, de alguma forma, eles têm aparecido para mim e têm me tocado bastante. Então, assim, eu acabei resolvendo compartilhar dessa forma com vocês. E esse aqui também entra nesse esquema aqui da pirâmide literária, que é Os Noivos, que também é um baita de um calhamaço esse. Esse aqui acho que é o maior do grupo, se eu não me engano. E aí, por fim, o próximo nível que nós temos aqui é, então, que é a base. Então, por enquanto é a base, né? Aí vamos ver que essa é a situação que está ainda agora a pirâmide, mas pode ser que da base, e a partir do que vocês vão assistir aqui, podem me recomendar outros títulos. E daí vai ter mais ramificações aí, né? Então, nesse outro agora, temos voltado para a questão médicos, éticos, essa literatura mais de consciência, como eu disse para vocês, que tem a ver com a questão de São Lucas, né? Então, a partir dele, tem, então, justamente do Médicos de Homens de Alma, tem um caminho para a Bitínia, do Franz Lauter, que é um livro que, infelizmente, está sem publicação há muito tempo por aqui e só se encontra em sebo. E vai ter uma dificuldade grande de achar, eu tô com uma dificuldade de alguma forma, então se alguém souber de algum lugar, tiver alguma edição, querer me presentear, eu super fico contente com isso, vou agradecer bastante, tá? Mas é um que eu tenho muito interesse em fazer a leitura o quanto antes, que é um romance histórico que narra a vida de Lucas, o evangelista, retratado como um médico grego culto e talentoso no primeiro século. A obra aborda sua busca por conhecimento médico, sua conversão ao cristianismo e sua jornada de cura física e espiritual, acompanhando as viagens do apóstolo Paulo. A história foca no desenvolvimento de Lucas, de um médico talentoso, mas cético, para um seguidor do Cristo. Ele viaja pelo Império Romano, lidando com a medicina da época e as transformações religiosas. Então, os temas que vão ser tratados vai ser
amor, fé, sacrifício, a prática da medicina antiga e a disseminação do cristianismo primitivo. Então, o caminho aqui, ó, representa não apenas uma jornada física até a região da Bitínia, mas a trajetória de Lucas em direção à fé mais profunda e ao propósito de sua vida. O livro é conhecido por misturar precisão histórica com uma narrativa envolvente, destacando o papel de Lucas como autor de um dos evangelhos e do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, assim, fazer uma leitura desse juntamente ali com o Médico de Homens de Almas vai ser uma coisa muito enriquecedora. Então, tenho essa expectativa que eu consiga ali. Então, estou para começar, como eu falei para vocês, o Médico de Homens de Almas, a leitura. Eu gostaria muito de ter o Caminho para a Bitínia aí comigo. Então, se alguém souber, se alguém tiver, aceitamos aqui, tá bom? E o próximo aqui também tem a ver de alguma forma com essa ideia também de médico, de alguma forma, é o Egípcio de Mikhail Altari. Valtari? Também provavelmente não é assim que se pronuncia, mas tá. É um romance histórico épico também, olha, ambientado no Egito do século XIV a.C., durante o turbulento reinado de Akhenaton. A história narra a jornada de Sinurri, médico real que viaja pelo mundo conhecido da Babilônia a Creta, vivenciando intrigas, amor e traição, enquanto reflete sobre a condição humana e as mudanças religiosas. Então, Sinurri, abandonado quando criança e criado para ser médico, torna-se o médico pessoal do faraó. Após perder sua fortuna e dignidade por amor a uma mulher ardilosa, ele viaja exilado, tornando-se espião e testemunhando as grandes civilizações da época antes de retornar ao Egito. O livro se passa durante a 18ª dinastia, focando na tentativa de Akhenaton de substituir o deus Amon por Aton, gerando grande conflito religioso e social. A obra aborda a ambição, traição, a busca por significado e a queda de civilizações, servindo como uma meditação sobre a vida, refletida no relato de um Sinurri idoso. Então, considerado uma reconstituição total da era, combina minuciosa pesquisa histórica com ficção. Então, vocês podem ver que essa questão do romance histórico, misturar elementos reais, fictícios, médico, fé, são temas recorrentes nessa seleção aqui que eu separei para vocês. E aí também um outro título que vai surgir, também não tenho, esse aqui já dá para comprar. Então, o Caminho para a Bitínia e também o Egípcio são dois livros que estão fora de circulação. Eu também tenho muito interesse, então, como eu disse para vocês, de o físico, olha, já estou falando do próximo, do Egípcio, mas tem outro aqui, que é o Físico, do Noah Gordon, que muitos de vocês já me recomendaram aqui nos comentários, quando eu falei de Covarde, se eu não me engano. Já apareceu aqui nos comentários esse livro, e volta e meia alguns de vocês estão me recomendando. Então, é uma epopeia de um médico medieval. Eu acho que também quando eu falei alguma coisa, talvez de Nome da Rosa, eu não lembro agora, mas já apareceram indicações assim por aqui. E esse aqui já tá na minha lista de desejados. E esse aqui eu vi aqui que é uma trilogia do Dr. Robert Cowley. O protagonista é Robert Jeremy Cowley, um homem com um dom quase místico da cura e com uma paixão, aprimorar seus conhecimentos da ainda incipiente medicina, obcecado em contrariar as forças da morte e da doença na Inglaterra do século XI. Cowley abandona o obscurantismo, da Europa medieval rumo ao esplendor do Oriente, onde despontam as primeiras descobertas dessa ciência fascinante que teima em desafiar Deus. Esse também é um baita de um calhamaço aqui. Eu acho que eu tinha visto isso. Que é um baita. Cadê a quantidade de páginas desse aqui? Não, esse aqui não, 592. É um calhamaço, mas não é. Eu acho que Os Noivos ainda conseguem ser um livro bem maior. Então, esse aqui, como eu disse pra vocês, já foi me recomendado. Esse aqui já é mais fácil de eu conseguir também tê-lo, né, pra fazer a leitura, enfim. Outro que, esse aqui eu já tenho até um tempinho aqui comigo, recebi tem que uns 3 anos, eu acho, quando a editora lançou eu recebi, que é o A Cidadela, do Wade Cronin. Então eu lembro que esse livro eu até fiquei interessada quando eu vi que ele era uma indicação, ou é um dos favoritos aí da vida do Antônio Fagundes, quando ele tá sempre indicando aí leituras, enfim, que ele faz, coisas que transformaram ele, que marcou ele bastante. E eu lembro que eu fiquei muito interessada em A Cidadela. E aí tava também na questão, né, sem publicação aqui, sem uma edição, só em sebo, enfim, e bem difícil de se achar. E eu sei que a editora Record, na época, logo depois, enfim, acabou publicando este livro. E aí eu tenho essa edição, que por acaso agora ela voltou, né, eu ter maior interesse nesse livro justamente por ter essa conexão com essas minhas leituras. Então, esse aqui é A Cidadela, tá?
E aqui, Cidadela oferece um panorama das condições de trabalho dos médicos do início do século XX. Por meio do protagonista, o recém-formado Dr. Andrew Manson, jovem idealista e sonhador, o autor apresenta as dificuldades do exercício da profissão na região sul do país de Gales, onde a mineração era a atividade principal, o que acarretava tragédias, fossem acidentes ou inconsequências na questão respiratória. Andrew Manson inicia sua jornada profissional em uma pequena aldeia chamada Drinif, onde se dedica com paixão aos seus pacientes, revelando um lado mais humanitário e altruísta do ofício da medicina. Com o passar do tempo, o rapaz encontra novas oportunidades de trabalho e, claro, também encontra o amor ao lado da professora Christine. É em Londres que Manson se depara com os maiores questionamentos de sua vida até então. Entra em contato com a classe médica mais conceituada e com os luxos aos quais ele tem acesso. O texto evidencia o drama das escolhas éticas na prática da medicina e o confronto entre abdicar do luxo e conforto pelo ofício mais humano e a esperteza de saber enriquecer por meio da profissão. Essas questões são ainda muito relevantes e atuais, tornando esta obra fundamental para aqueles que praticam medicina e também para aqueles que têm um ideal ao qual se apegar. Então, como vocês podem ver, sabe, todos esses livros estão se conectando de uma forma muito bonita, então eu estou muito empolgada demais com essas leituras. E ainda tem agora até eu achei interessante, que é um livro nacional. Então, temos um pouquinho de variações aqui, né? Então, por fim, que tem a ver com esse tema de alguma forma, é O Olhar e os Gires do Campo, então, do Érico Veríssimo. E esse aí é um dos que eu tenho muito interesse também de ler do autor. Então, olha aqui, ó. O Olhar e os Gires do Campo representou uma guinada na carreira literária do escritor. Várias edições se esgotaram em poucos meses, e segundo Érico, o sucesso foi tão grande que teve a força de arrastar consigo os romances, que publicara antes em modestas tiragens. Eugênio Ponte, moço de origem humilde, à custa de se forma médico, e graças a um casamento por interesse, ingressa na elite da sociedade. Nesse percurso, porém, é obrigado a virar as costas para a família, deixar de lado antigos ideais humanitários e abandonar a mulher que realmente ama. Sensível, comovente, Olhares do Campo é um convite à reflexão sobre os valores autênticos da vida. Então, assim, como vocês puderam ver, já falei isso, no sentido como que um livro voltado ali que se passa no Império Romano, tem a questão de perseguição aos cristãos, mas também tem a questão da fé de alguma forma envolvida, me levou a tantos outros livros alguns que eu já li, mas outros que eu tô para ler, enfim, e outros que eu quero muito ler. Como eles estão lindamente conectados, eu acho isso formidável. Então tem uma frase que eu gosto muito de um livro que eu também indiquei para vocês. Ontem eu indico, né, um livro que eu já li há muito tempo, que é a Sociedade Literária Torta de Casca de Batata, que com um livro nos leva a outros livros, né, e a muitos outros livros, como isso cresce de uma forma em progressão geométrica. Então, como isso é muito grandioso, eu gosto muito dessa conexão, né, de livros e leitores, e de como que realmente, como que um livro, né, um fato de a gente ter lido uma obra, os temas que surgem a partir do nosso interesse, como vai surgindo, vai despertando. Então, eu nem sabia que eu tinha tanto interesse nesses temas de alguma forma, mas eu percebi que é uma coisa que me deixa muito satisfeita quando eu encontro, e também volta e meia quando eu tô fazendo a leitura, como eu disse pra vocês, tanto quando eu li o Conde de Monte Cristo, como estou lendo Os Miseráveis, eu encontro esses debates sobre ética, sobre moral, sobre a consciência, sobre a questão de fé, essa questão dos seus valores, enfim, quando a gente vai encontrando, se deparando, fazendo essas conexões, que isso é o barato da literatura, né? Enquanto a gente está fazendo a leitura, a gente conseguir, a partir do nosso repertório de mundo, a partir do que as outras leituras que nós fizemos, vão aumentando o nosso saber, vão aumentando esse nosso repertório mesmo, como a gente vai fazendo essas ligações entre essas obras, e isso é tão rico, é tão gratificante, é maravilhoso. Então, enquanto a gente está conversando aqui dos comentários, então, eu gosto bastante de fazer essa troca com vocês, não somente estar recomendando aqui, compartilhando com vocês esse meu esquema de pirâmide literária, mas vocês podem claramente aumentar aí a minha lista, indicando, ou falando para eu priorizar alguma dessas obras, ou aumentando a minha lista também, falando de outros livros que se conectem com essas obras, talvez vocês já tenham lido alguma dessas obras, e fale, olha, esse outro livro casa perfeitamente com essa leitura, enfim, vai ser o maior prazer a gente discutir isso e aumentar juntos a nossa lista de leituras, né? Mas esse é um tipo de, é realmente essa pirâmide que eu estou. Então, tanto que eu anotei no meu caderno, enfim, é uma que eu tô meio que seguindo mesmo, de estar pelo menos, terminei desse esquema aqui, estar pegando o próximo para ler. Porque realmente são livros que juntos, assim, eles vão dando uma grandiosidade muito boa. Então, eu li Covarde, li Ben-Hur, então como que foi enriquecedor
fazer a leitura dessa forma, altas expectativas. Então os próximos que eu vou pegar, como eu disse pra vocês, é o Médico de Homens de Almas e também o Manto de Cristo. Então esses dois são os próximos aí que vão tentar meio que juntos de alguma forma aí ser a leitura aí para março, abril, maio, mais ou menos assim. Então, lembrando sempre, nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários. Se inscreva no canal, dê joinha, hype o vídeo e também não esqueça que todos os links do que eu falei, dos livros, dos vídeos, estão todos aqui no box de descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo.